Olá, irmãos, estamos continuando o estudo da lição e hoje vamos falar sobre a Bíblia, que é a fonte de doutrina das nossas crenças, da Igreja Adventista. Vamos orar. Querido Deus e Pai, queremos te pedir que o Senhor nos abençoe a estudar a lição, nos dê sabedoria e entendimento para entender a Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia. Durante essa semana falamos de alguns temas importantes que levam à compreensão da teologia de muitas igrejas. Mas qual é a base fundamental para que uma igreja, que uma religião tenha como fonte principal? É a palavra de Deus. Por isso que a Igreja Adventista, ela acredita que somente a palavra de Deus ela é a verdade expressa. Tudo pode influenciar, mas a última palavra tem que ser sempre a palavra de Deus. E o texto de hoje está em João, no capítulo 5, nos versículos 46 e 47. Que diz assim: porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis em minhas palavras? Ou seja, Jesus falando da sua autoridade, sua missão. Ele diz nesses versos que se nós não crêssemos em Moisés, também não acreditam em Cristo, porque o que Jesus falou foi o que os profetas do passado falaram. Então, os escritos do passado, a palavra de Deus, ela tem autoridade vinda do próprio Cristo. Ontem nós falamos sobre a razão humana para explicar as coisas. O ponto de aceitação inicial é crer na obra de Cristo. Crer e acreditar na salvação. Sentir a necessidade de um Salvador. O outro texto está no capítulo 7, aí mesmo em João, no verso 38, que diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crer em Cristo, do seu interior fluirão rios de água viva. Muitas pessoas preferem acreditar em revelações e vão contra a palavra de Deus. Você já ouviu histórias de pessoas que teve uma revelação e disseram que o Espírito Santo mandou fazer tal coisa? Aquela coisa, na verdade, era de encontro à palavra de Deus, e mesmo assim as pessoas fizeram, porque para elas foi uma revelação divina e que elas devem fazer o que foi revelado, ou em sonho, ou qualquer outra coisa. Não que Deus não use de várias maneiras para falar conosco, mas nós devemos ter em mente e acreditar e ter essa certeza de que o único livro confiável, a única palavra confiável é a palavra revelada de Deus pelo Espírito Santo. Se aquela revelação for de encontro à palavra de Deus, essa revelação não é uma revelação autorizada por Deus, mas sim uma revelação humana, uma revelação que não vem dos céus. Por isso é importante percebermos que quem anula a palavra escrita de Deus, ou seja, quem deixa de seguir o que Deus nos ensinou, vai de encontro ao próprio Deus. Está anulando a voz do Espírito Santo, porque a Bíblia, ela é a inspiração de Deus. É o Espírito Santo que nos guia a estudá-la e a compreender, e acima de tudo a obedecer a sua palavra. Existe um comentário aqui na lição que diz assim: o Espírito Santo ele nunca deve ser interpretado como substituto da palavra de Deus. Em vez disso, ele trabalha em harmonia com a Bíblia
e por meio dela para nos atrair a Cristo, tornando as Escrituras a única norma para a verdadeira espiritualidade bíblica. A Bíblia apresenta a sã doutrina e, sendo a palavra de Deus, é confiável e merece plena aceitação. Não é nossa tarefa julgar as Escrituras. Em vez disso, a palavra de Deus tem o direito e a autoridade para julgar nossa vida e os nossos pensamentos. Afinal, é a palavra escrita do próprio Deus. Devemos confiar na palavra de Deus como uma norma de fé. Por isso que, se temos a palavra de Deus como o nosso guia nesse mundo, nada e nem ninguém vai nos guiar por caminhos errados. Vai nos guiar por ensinamentos de homens. É muito comum, quando entramos nas universidades, termos um contato com a sabedoria humana, com filósofos, com cientistas, e muitas coisas que nós não sabíamos e começamos a aprender, nos coloca de encontro com a palavra de Deus. Às vezes os ensinamentos humanos vão de encontro com a própria palavra de Deus. Mas devemos ter em mente que os ensinamentos humanos, eles são falhos. Eles são passageiros. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus é uma palavra viva e real. Por isso que não devemos perder a palavra de Deus de vista. Não devemos colocar as nossas vidas, o nosso coração no que o homem ensina e deixar Deus de lado. Por que a Bíblia é o guia mais seguro em questões espirituais do que impressões subjetivas? Porque devemos confiar mais na palavra de Deus do que no nosso coração. A palavra de Deus diz que o coração do homem ele é enganoso. Quem o compreenderá? Às vezes temos pensamentos errados, ações erradas, ou pensamos e agimos de maneira errada porque vamos de encontro à palavra de Deus. E vamos de encontro àquilo que nós entendemos ser o certo. Por isso que a Bíblia é o guia mais seguro e não os nossos próprios pensamentos. Por isso que nós devemos ter em mente que Deus, Ele nos deixou esse livro para ser o nosso guia nesse mundo. Que possamos acreditar nessas palavras a cada dia, que possamos colocar em prática, porque a verdadeira doutrina é a verdadeira palavra de Deus. Tudo que foi ensinado que estiver fora da palavra de Deus, não devemos acreditar. E o meu convite hoje é para que possamos viver e praticar essa palavra. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te pedir Teu Espírito Santo para crer, viver e colocar em prática a Tua palavra todos os dias em nossas vidas. Nos ajude a todos os dias tirar tempo para buscar, entender a Bíblia. Em nome de Jesus. Amém.